Olá pessoal, Luiz Flauzino aqui, seja bem-vindo ao episódio 8 do nosso Papo de Negócio. E hoje vamos falar sobre como vender mais imóveis com estratégias de marketing e tráfego pago. Pois é, trouxe um convidado especialista aqui para dar várias dicas para você que quer vender mais imóveis e de repente você quer comprar também. Enfim, antes disso quero dar alguns recados especiais, tá? Você que deseja se tornar o nosso patrocinador aqui do portal, quer vender mais, quer expandir a marca da sua empresa, aparecer aqui, ó. Entre em contato conosco que você vai ter realmente todo o suporte necessário para fazer a sua marca expandir mais e quem sabe também com estratégia de tráfego do nosso convidado daqui a pouco nós vamos falar, tá bom? Enfim, quero apresentar para você então Carlos Minami, ele tem 34 anos, é marido da Jaqueline Minami, pai de 2 filhos, Cauã e Matheus Minami, mentor e especialista em marketing no mercado imobiliário, há mais de 5 anos no marketing digital e já teve vários negócios. Enfim, Carlos Minami, seja bem-vindo ao Papo de Negócios. Cara, muito obrigado pelo convite aí, fico bastante honrado, Show. né? E é um tema que tá em alta aí, mercado imobiliário aí, vamos falar sobre marketing, vamos falar sobre muitas coisas aí. Show de bola. Então, olha só, quando a gente fala em imóveis, né, querendo ou não, acho que os 2 maiores sonhos do brasileiro é casa e carro. Né? Geralmente o carro, porque é mais acessível, então geralmente é mais homem, vou pegar um exemplo de homem aqui, fez 18 anos, né, quer comprar o seu carro, mulher também, é claro, mas enfim, quer comprar o seu carro. E aí depois tem um plano, o cara vai lá, namora, enfim, quer constituir uma família, e aí vem o sonho do imóvel. Então, nós vamos falar aqui especialmente para aquela pessoa que trabalha com imóveis, mas você que de repente quer comprar o seu imóvel, pode pegar alguma sacada também. Nosso público-alvo geralmente é o quê? É um corretor, né? Aquela pessoa que trabalha com imóvel. Então, vamos lá. Hoje, ou melhor, antes de entrar no assunto especificamente, conta um pouquinho da sua história. Eu estou avançando aqui, calma aí. Conta um pouquinho como você chegou até aqui, enfim, para depois a gente entrar no assunto. Segura aí, pessoal, estou avançando aqui. Vamos lá. Cara, tô com 34, comecei a trabalhar com uns 15 anos de idade, né, no escritório de contabilidade. Top. Que meu pai me colocou, falou assim, filho, vai lá, segue isso Fica daí lá. e vai embora. Sim. E fui, estudei, me formei em contabilidade, tirei meu CRC, e comecei a trabalhar e fui trabalhando. E fui pesquisar o marketing. Na época não tinha nem o digital ainda, era Sim. muito fraco isso. Fui pesquisar o marketing digital para crescer o meu escritório de contabilidade. Porque, querendo ou não, quando eu entrei já tinha mais de 30 anos de escritório. Então a gente não precisava vender, a gente não precisava fazer marketing, era tudo indicação. Meu pai fez um trabalho bem feito, vamos dizer assim, né? Então, assim, queria sair da minha zona de conforto. Falei, cara, eu preciso aumentar os clientes. E aí via muito falando de marketing. E a gente só via marketing em relação à faculdade, algumas coisinhas bem por cima. Sim. Comecei a ir atrás. Na época, né, começou o marketing digital, que o pai do ano, mais ou marketing menos? aí, foi em acho que 2017, 16, 17 por aí. Sim. Que aí só tinha na época o Érico Rocha, né? Que você via tudo era ele, o 6 em 7, 6 em 7. Na época, eu lembro do curso, era 4.900 uns quebrados. Eu falei, meu Deus, né? Eu nunca tinha pagado nem no curso, nem nada. Eu fiquei impressionado. Aí coloquei o cartão lá e fui embora. Comecei a assistir esse treinamento. Marketing geral. Marketing geral. Digital. Marketing digital geral. Certo. Quis lançar todo mundo, né? Porque lançamento, você quis lançar todo mundo. Sim. Eu olhava pra pessoa assim, já, não, você é o expert e vai fazer o 6 em 7 junto comigo. Sim. E comecei a fazer isso, e parei no momento que tinha que fazer uma página de venda, né? Um site. Que na minha cabeça, né? Hoje em dia tá tudo muito fácil. Exato. Mas antigamente, eu falei, pô, como é que eu vou fazer um site, né? Não manjo de programação, não manjo nada. E aí, simplesmente travei. Falei, quer saber? Isso não é nada, isso é enrolação, isso é mentira, isso é golpe. As desculpinhas, né? Nunca é a gente que tá errado, né? Sempre o próximo. E aí, parei. Falei que não ia fazer mais. E como a gente tava vendo muito sobre marketing digital, e aí... Já uma dica pro pessoal. Olha aí. Vocês que ficam assistindo bastante coisas aí, vocês atenção. que ficam falando, né? Porque o seu celular tá te escutando. Então, falando de bolsa, falando de micro-ondas, falando do que for, do nada aparece um anúncio pra vocês. É uma verdade. Quem nunca aconteceu isso? Sim. Você pesquisa um carro... Sim, do nada. Do nada aparece um monte de anúncio de carro. É porque nossos famosos pixel, né? Que eu chamo de dedo duro. Da internet aí, estão muito atentos. Eu costumo falar que as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok agora, eles entendem mais a gente do que a gente mesmo. Verdade. Eles conhecem exatamente os nossos gostos. Então, foi isso que aconteceu.
O Dedo Duro viu que a gente estava pesquisando sobre marketing digital e jogou uns vídeos para minha esposa. Sua esposa. E aí minha esposa caiu num gatilho mental da escassez, Sim. que era só até hoje. Só até hoje, ó. Cuidado, hein? E era só até hoje aquele curso. E ela comprou um outro curso do Kaiser, na época do Método Iluminado. Sim. Né? E aí eu segui aquilo lá e comecei a vender. Quando eu fiz a primeira venda no digital, eu falei, cara, que negócio louco. Tô aqui, E eu lembro mundo que a primeira tradicional. venda que eu fiz foi de um produto de emagrecimento, de um encapsulado, que era o próprio do Kaiser mesmo. Sim. E eu fiquei louco com aquilo. Falei, cara, é isso que eu quero. Eu vou me dedicar De pra casa isso. aqui, tranquilo. De casa, tranquilo, sem problema. Né? A contabilidade lá Rodando. Não, a contabilidade, a profissão contador é cuidar do problema dos outros, Sim. né? Da empresa dos outros, que é cheio de BO, né? Mas graças a Deus é uma profissão maravilhosa Sim. também, tem que ser respeitada demais. Mas eu falei assim, olha que bacana, da minha casa, vento pro Brasil inteiro, é isso que eu quero. Show. Comecei a estudar. Comecei a estudar. Aí veio a pandemia, e aí ficou mais forte esse negócio. E eu comecei a ganhar dinheiro com isso, só que era de vários nichos diferentes. Então, é isso que eu quero entender. Então, você estava vendendo esses produtos aí de emagrecimento e começou a vender outros produtos também, seguindo a mesma estratégia, teoricamente. Sim, na ideia, assim, na internet, qual que é o problema? O problema é que todo mundo acha assim, eu sei que tem muita gente que parece, é fácil, vem aqui, clica Sim. e vende. Dá bem que agora meio que acabou isso. Sim. Antigamente, no começo, era muito forte isso. Sim. Então, tudo que começava a vender mais, a gente, né, o brasileiro ou qualquer outro tipo de pessoa vai fazer o quê? Vai sentindo no lado mais fácil. Sim. Aqui tá vendendo mais, aqui tá vendendo mais, aqui tá vendendo mais. Ia. Então, eu vendi tudo que você imaginar, eu já vendi. É encapsulado, era pra cair cabelo, era e-book, era curso da gringa, era tudo. Era e-commerce, tudo. Como tudo que você afiliado imaginar, tudo como afiliado, Sim. nada como produtor. Sim. Sempre me afiliava lá, ia lá nas plataformas, me afiliava em todos e fazia. Até que eu conheci o Pedro Sobral, que criou essa profissão gestor de tráfego. Top. Porque essa profissão não existia, né? Ele criou essa profissão gestor de tráfego porque ele fazia do irmão dele. E eu gostei muito do jeito dele, molecão, de ensinar e peguei firme. Falei, cara, é isso. E aí montei a minha agência de marketing. Legal. E aí comecei a atender todos os públicos da parte do mercado local. Isso em casa mesmo? Isso, ou você abriu um aí escritório? não, aí eu usei uma sala do meu escritório. Sim. Lá na sala do meu escritório, eu peguei um menino que sabia de designer, não Sim. sabia nada de design. Eu sei vender relacionamento, era Sim. isso que eu sabia fazer. E Show. tráfego pago, lógico. Peguei o menino lá, você sabe fazer arte aí? Sei, sabe Photoshop? Sei, então vem, quero você. Aí investi, comprei câmera e tal, e começamos a vender. E como isso era uma febre, e até hoje, mesmo sendo uma febre até hoje, muita gente não faz um Sim. marketing digital, né? Eu sei que tá muito, muito ruim isso. As pessoas começaram a evoluir isso daí. Começamos a fechar contrato. E começou a evoluir o nosso trabalho. Aí eu comecei a contratar as pessoas. Só Aumentar a que, equipe. o que aconteceu? Nesse mercado, a gente entende o pequeno empresário. Vamos Sim, imaginar o as pequeno dores empresário, dele, né? talvez, as dores. Sim. A pessoa, ela não tem R$1.000, R$500, R$1.500 para investir num profissional e mais 1.500 ou 2.000 para investir em tráfego para trazer cliente. Então, o valor é baixo. E quando eles colocam 200, 300, 400, eles querem ter esse retorno. Eles Rápido, precisam ter esse retorno rápido. Sim. Então, começou a ter o quê? Eles pagavam, durava 2 meses de contrato, a gente encerrava. Porque não retornava o retorno, tanto. tem um tempo, Exatamente. E aí o pessoal que não entende isso daí. Sim. O trabalho do marketing, ele não é a venda. Ele é atrair a pessoa Sim. certa por uma coisa certa. Exato. A venda acontece de forma automática. E é isso que o pessoal não entendia. E aí começou aquele trabalho de ficar toda hora, em dois meses, até que eu peguei um cliente, que era de imóveis planejado. E aí o ticket é maior. Que é um segmento É diferente de você... planejado, cara. Exatamente. É diferente de você catar uma pizzaria, Sim. que o cara vende lá, sei lá, 30, 40, 50 reais, médio dele, e né? ele vai investir de 50 reais. Olha o trabalho que tem que dar para conseguir vender um Sim. imóveis planejado. Se a pessoa gastar 500 reais e fechar um imóvel lá de... Uma cozinha de Sim. 15, 20 mil. 20, 30 mil... Sim. E aí aí depois eu fui mais a fundo, descobri, né, o índice do lucro deles e tal. Então dava muito certo. Sim. Aí eu comecei a atacar no imóvel planejado.
comecei a fazer. Você viu aqui, tem uma galinha de ovos de ouro aqui, digamos assim. Foi porque, assim, como a rentabilidade era maior. Com o mesmo trabalho, o mesmo esforço? Com o mesmo trabalho e o mesmo esforço, a renda era maior, eu conseguia manter o cliente mais tempo comigo, porque ele entendia isso, investia mais e conseguia mais cliente. E aí eu falei, pronto, achei esse pessoal. Vou partir para aqui. Vou partir para esse lado. E aí, estudando bastante, fazendo muita mentoria, sempre gostei e eu acho o seguinte... Aqui é a sacada, ó. Estudar sempre. Eu acho o seguinte, que a gente nunca sabe de tudo. Eu sempre costumo falar o seguinte, eu estou aonde eu estou, eu conquistei o que eu gostaria de conquistar, meu financeiro tá do jeito que eu quero, meu sonho está realizado? Não. Então, alguma coisa que eu não sei ainda, porque se eu soubesse, eu teria esse negócio. Paulo Vieira. Paulo Vieira fala bastante nisso, né? E foi um dos caras que me desbloqueou muito nisso, né? Principalmente levar a palavra de Deus junto com o trabalho. Porque eu deixava muito separado e tal, e eu entendi com ele disso daí. E ele fala isso daí. Cara, você não tem o que você quer porque você não sabe. Porque se você soubesse, você teria. Já teria. E aí eu falei, caramba, é verdade. Então sempre fui fazendo curso, sempre fui fazendo mentoria. Eu sou o cara que fica... Curso, o cara que fica apaixonado, louco, para buscar coisas novas. E, eu tô há 5 anos fazendo isso. Há 5 anos correndo, estudando, e ganha dali, perde daqui, ganha dali, perde daqui. Testando e fazendo. Nesses últimos uns 2 anos pra cá, que eu entrei numa mentoria, que o cara falou pra mim, que é o Henrique Marinho. Ele falou assim pra mim, cara, foca em um nicho só. Aí eu falei, marketing digital é todo mundo que precisa. A gente tem essa de querer abraçar o mundo, né? Aí ele falou, não, foca em um nicho só. Na época eu tava com uns 6 clientes. E eu falei, e esses clientes, o que eu faço? Ele falou, joga pro mercado. Dá pra alguém e foca em um nicho só. Pega o nicho que você teve mais resultado e foca nele. Na época, eu não quis aceitar. Né? Falei... Tá dando certo aqui, pelo menos eu tenho algum retorno. Pelo menos eu tenho, né? Sim, aquela segurança, né? Tá no meu bolso, né, meu? Eu tenho guardado aqui. Mas eu falei, vou aceitar. Né? Fui, como todo abençoado, fui orar, pedir direção a Deus. E ali, naquele momento ali no culto, eu ouvi assim, tipo... Comecei a perceber, porque Deus fala de todas as maneiras, né? Exato. E aí eu comecei a ficar sensível ao olhar, e aí, tipo, Deus mostrou que tinha... Minha mulher estava trabalhando numa empresa de imóveis planejado. A igreja tinha umas casas que a gente fazia locação. Então, é uma parte imobiliária. Sim, tá. Eu falei, cara, é tudo uma coisa só. Uma esfera vai se conectando ali. E eu tinha um cliente que era corretor, que era bem tranquilinho ele, mas não tinha muito resultado, muita coisa assim, mas tava também no meio. E esse foi o que teve mais resultado, principalmente no imóveis planejado, por causa do ticket que eu te expliquei para você. Sim. Falei, vai ser esse daqui, senhor, tá nas suas mãos esse aqui. Mandei todo mundo embora. Tinha e-commerce de roupa, mandei todo mundo embora. Falei, ó, infelizmente, vou ter que nichar e tal. Fiquem aí e tal, beleza, vambora. E aí, eu peguei e fui atrás desses nichos. Fui atrás exclusivamente do nicho imobiliário. E aí, liguei para um amigo meu, network. Aí, a importância, hein? Falei, cara, tem um evento? Preciso de um evento desse cara aí, de alguém dessa área que eu preciso me especializar. Quero entender mais. Preciso me aprofundar mais. Sim. E aí cheguei, fui no evento do Augusto Braga, que é um dos caras referências do mercado do alto padrão, de luxo. E comecei ali, fui todo mundo muito bonito lá, e eu tava meio relaxado lá, meio largado, não sabia que era tão luxo assim. Sim. E fui lá, chamei atenção, eu costumo falar que foi coisa de Deus mesmo, me conectei com o Augusto de uma maneira que... Ali. Tava no momento certo, na hora certa. Todo mundo falou assim, você veio proposital aqui, não só tem corretor aqui, você veio pescar aqui. Sim. Pior que não foi. Só que eu saí de lá com muita amizade, eu saí de lá com muito network. Eu comecei a trabalhar junto com o Augusto, e isso me levou um nível muito acima. E de lá pra cá, a gente vem trabalhando, eu me aprofundei demais no mercado imobiliário. E aí, graças a Deus, eu comecei a montar as mentorias, porque eu não dava conta de fazer. Sim. Então, porque toda vez que alguém reclamava, e aí essa dica é importante. Vamos lá, pega aí, pessoal. Todo mundo que reclama de alguma coisa, ele tem que saber, no mínimo, o que é que está acontecendo. Então, o que acontecia? O povo do mercado imobiliário falava assim para mim, tráfego pago não funciona.
contratei um gestor de tráfego, não funciona. Só deu prejuízo. Contratei uma agência de marketing, não funciona. E aí eu falava assim, qual que é a estratégia que você está utilizando? Qual a estratégia que você está fazendo? Quais são os seus números? Qual é o custo do lead? Mas um lead bom, um cara que responde. Quantas visitas você tem que fazer para você vender? Ninguém sabia. Ou seja, sem métricas, sem ter esses números, você não consegue melhorar. Sem metrificar, é impossível a gente querer arrumar alguma coisa. Sem métrica, é impossível a gente saber aonde que está errado, aonde que a gente precisa arrumar. Tem que a ser gente medido, né? tem que ser tudo. O que não dá para ser medido, não dá para ser Pra arrumado. ser arrumado. Tem que medir. E saber. Porque, então, assim, eu entendi que todo mundo que eu perguntava das estratégias, ninguém sabia. Tipo, não sei. Eu entregava pro especialista e ele que se vira. Eu falei, não. Autorresponsabilidade. Você tem que saber. E aí eu comecei a me aprofundar e aí comecei a ensinar as pessoas. Então, qual que é o meu objetivo como mentor no mercado imobiliário? Para corretor e para dono de imobiliária também. Imobiliária também, boa. Entender os números. Costumo dizer, as pessoas mentem, os números não. Não tem como, tá aqui, ó. Tá tem como aqui. fugir. Matemática. Cara, deu erro, por quê? Não, vamos entender os números. E lá nas métricas lá do Meta, de todas as plataformas, eles falam tudo. Não tem como Números, fugir. não tem como. E através dos números, das métricas, falar, vamos seguir essa direção, vamos seguir essa direção, vamos seguir essa direção. Beleza. Vamos lá antes de você continuar, então. Então, fechou. Ó, o Carlos contou um pouco da jornada dele aqui, né? Gostaria que você falasse brevemente. Algumas pessoas sabem, outras não. O que é o tráfego pago, de maneira geral? E aí, agora a gente vai destrinchar um pouco mais a questão do imobiliário em si. Para a pessoa que, de repente, caí de paraquedas aqui, não sei o que é. Enfim. Tá, bom, vamos lá. É tráfego. É tráfego. O que é o tráfego pago, no caso? E aí você vai começar a reparar isso. Eu não sei se isso vai ser muito bom você saber. Você deu uma pincelada no começo, mas vai lá. Eu não sei se você vai ser muito bom saber agora, porque você vai começar a ficar ligeiro com isso daí. Mas, toda vez que você passa, principalmente no Instagram, a cada 2 ou 3 stories aparece um patrocinado. Então, se você olhar bem em cima, assim, da parte de onde está o nome da pessoa, tá escrito patrocinado. Aquele patrocínio, uma pessoa pagou para aparecer na sua frente. Hoje, o canal mais valioso é a atenção, né? Todo mundo tá no celular, tal, aquela atenção. Então, as pessoas pagam para aparecer na sua frente, para mostrar o seu produto delas, para vender. Então, o tráfego pago, nós, gestores de tráfego, agência, especialista nessa área, somos pagos para aparecer a pessoa certa, né? O produto certo para a pessoa certa. Então, sabe quando você tá aquela fome e aparece uma pizza do nada? Então, é a gente que faz isso. Aquela pessoa que quer comprar uma casa e aparece um imóvel do nada? Então, exatamente. Igual eu falei no começo lá, né? Você nunca pesquisou, falou, quero comprar uma geladeira e de repente aparece um monte de geladeira? Isso daí é o marketing. Isso aí é a parte do tráfego pago. E aí tem todos os canais, né? Tem na parte do Instagram. Sabe aquele mais fácil para todo mundo entender? Aquele 5 segundos do YouTube? Sim. Você quer assistir o seu vídeo? Boa, verdade. Sabe aqueles 5 segundos do YouTube? hora de pular ali. Que você quer, antigamente era comercial, hoje não. Então aqueles 5 segundos do YouTube é a gente que faz. Então não fica nervoso com a gente não, tá? Porque a gente quer. Faz parte. É uma coisa que eu aprendi também. Ó. Eu até reclamava disso, mas hoje eu também vendo. Aí, então, na verdade, eu entendo também as pessoas, né? Que não tem como. Se você quer aparecer mais, você precisa vender. Lógico, chamar a atenção da pessoa para você vender no final uma solução e algo bom, que vai ser bom para você e bom para o seu cliente. Fechou? Vamos lá então, Carlos. Então, eu sou corretor, nossos amigos corretores, por exemplo. Como que eu faço esse bendito do tráfego? Como é que eu consigo vender mais imóveis? Então, vamos pensar na estratégia aqui. O que você pode fazer para ajudar as pessoas? Claro, o primeiro passo Vamos lá. é o mais importante, conhecer o público. Show. Isso como qualquer um, mas no mercado imobiliário... Para quem eu quero vender? Para quem você quer vender? Sim. Pô, mas o mercado imobiliário é casa. Todo mundo quer comprar casa. O sonho do brasileiro é comprar uma casa. Exato. Não. Porque existe Minha Casa Minha Vida. Boa. Existe médio padrão. Existe alto padrão, existe altíssimo padrão. Existe vários nichos dentro de um nicho. Né? A gente fala que é o subnicho. Subnicho. E assim, dentro da Minha Casa Minha Vida também existe vários fatores, de vários valores. Então você precisa conhecer o seu público. Esse é o primeiro. Top, conhecer o público. Anota aí, hein? Conhecer o público, anotem, conhecer o público. E conhecer, não simplesmente falar assim, o meu é... Porque eu atendo bastante mentorado, então, Sim. Primeira pergunta que eu falo isso, qual que é o público? O pessoal fala assim, não, meu público é o que tem dinheiro. Mas o que é ter dinheiro? Meu público é o público A. Não sabe nem o que é o público A. Não, meu público é o A. Não, a faixa é o A. É o meu A, o B. E não é assim. Conhecer o público é assim, o que ele gosta.
Aonde ele frequenta. Boa. Quais são os hábitos. Gosto, livro, comida, enfim. Dentro do gerenciador, lá do Meta, onde que a gente faz... Lembra que eu falei que ia aparecer o produto certo para a pessoa certa? Sim. Lá tem como colocar. Então, exemplo. Tem como colocar uma pessoa que gosta de podcast. Assistir um podcast. Boa. Tem como colocar uma pessoa que quer emagrecer, que gosta de academia. Então, são interesses que você precisa conhecer o seu público para mostrar exatamente para o seu público. O anúncio aparecer para ele. Exatamente. Show. E é duas maneiras que você segmenta isso. Através dos interesses que estão lá dentro da plataforma e através dos criativos. E o que é o criativo? O criativo é uma imagem, é um vídeo. Que aparece lá no patrocinado. Exatamente. Então, vamos lá. A gente quer atrair um público de Minha Casa Minha Vida? Como que a gente vai atrair um público de Minha Casa Minha Vida? Que já conhece esse termo de Minha Casa Minha Vida. Sim. É simples. É só fazer qualquer imagem, qualquer vídeo com o símbolo da Minha Casa Minha Vida. Aquele famoso logo do governo que tem lá. Exatamente. Matou a charada. Entende? Então, é Já vai saber. exatamente isso. É você colocar aquele logo, a pessoa já vai se identificar, Bateu o olho. bater o olho e vai parar para ouvir você falar. Aí qual que é a segunda parte do brasileiro? Por que ele não Vamos lá. compra a casa? Por questão financeira. Do próprio Minha Casa Minha Vida ainda Sim. falando. E aí a pessoa tem que chamar atenção no quê? No valor, na parcela, na entrada. Facilitar a... Facilitar isso daí. Então, assim, meu amigo corretor que está me assistindo, Então, dono vamos de lá. imobiliária. Primeiro passo, conheça o seu público, assim, bem específico. Se é pequeno, se é médio, se é alto, se é altíssimo. E bem detalhado. Principalmente os altíssimo padrão. Altíssimo, o que eles gostam? Artistas, o chefe. Ah, o meu público é médico. Todos os seriados que os médicos assistem. Ah, eu não sei. Pergunta? olha só. Então, vamos lá. Tem uma dica antes de prosseguir aqui. Dica de ouro essa, hein? E eu preciso ter um cara, simplesmente ele pode pegar um papel e caneta e ir anotando ali os interesses. Ah, Minha Casa Minha Vida, o exemplo que você falou, o altíssimo padrão. Sou um médico. O cara gosta de assistir série. E ele vai anotando isso num papel lá, ou colocando no material, para levantar o perfil do público dele. Exatamente. Se é casado, se tem filho. Ó, eu tava numa mentoria um pouquinho antes da gente chegar aqui, e eu pedi para uma moça gravar um vídeo com um pet na mão. Sim. Porque hoje em dia é os pais de pet. Pai de pet. Faz sentido. Conectou ali, ó. Conectou. Fez a conexão. Na hora que fez essa conexão, a pessoa... Nossa, é isso que eu queria para minha vida. E aí, acaba tendo essa conexão. Porque, detalhe importante já para vocês falar, para vocês anotarem aí no caso, além do público ideal, é conexão com este público. Sim, com esse público. E como é que você se conecta com esse público? Mostrando o que eles querem ver. Sim. Então, essa narrativa que a gente criou sobre o pai de pet, você sabe que é difícil, um exemplo. Se você quiser comprar uma casa, as últimas coisas que você vai ver é a casa. É engraçado isso, não é? Você não vai ver a casa em si. Eu vou te provar isso agora. Imagina uma casa do seu sonho, certo? Sim. Imagina uma casa do seu sonho. Imagina você estar na casa do seu sonho. Tem essa casa desenhada já. Agora imagina ela num bairro que é muito ruim, com muito crime, com muita coisa que não dá pra você nem viver direito lá. Não tem paz, Você vai barulho, comprar essa bagunça. casa? Esquece. Mas essa casa é do seu sonho. Por que você não vai comprar essa casa do seu sonho? Tem outros fatores que... Porque tem outros fatores. Exato, influencia. Então a segunda coisa, corretor abençoado, Olha aí, dica de ouro, hein? começa a fazer o que ninguém está fazendo. Apresente os seus imóveis para o seu cliente ideal. Nada contra, mas você apresentando 3 quartos, sala, cozinha, olha que casa linda, olha que oportunidade, que todas as casas são oportunidade, né? Você só está mostrando isso para outro corretor, que entende sobre metro quadrado, que entende que é uma bela de uma oportunidade Sim. ou não. Agora, a pessoa que quer morar naquele local, ele pode até gostar da casa, só que se o ambiente não for, Favorável ali. se o condomínio não for, se o bairro não for, se a cidade não for, ele não vai comprar. Então, faça diferente. Comece a mostrar o ambiente, comece a mostrar os benefícios, as dores. Boa dor e benefício. Cria uma narrativa para isso. Tem muita gente vendendo casa fora de São Paulo, que é 15, 20 minutinhos de São Paulo, com a narrativa, sabe do quê? Trânsito, qualidade de vida, segurança, custo-benefício, porque São Paulo era mais caro e lá no Sim. interior mais barato. Eu falei de casa. Falou de benefício, né? Conforto, rapidez, segurança. É isso. Então, faça diferente. Não faça o que os outros estão fazendo, não. Top. Essa é a segunda parte aí. É o que a pessoa quer comprar, né? Então é isso. Às vezes a gente fica focado muito no produto final, né? É como você falou. Isso aqui, se você pegar esse exemplo, você pode adaptar a qualquer nicho. Pra né? qualquer nicho. Poxa, eu quero um carro. Beleza.
é o carro dos meus sonhos. Mas a questão do bairro onde eu vou morar, né? E pensa, você andar com a BMW, por exemplo, em um local onde, por exemplo, só tem mendigos, por exemplo. Só tem buraco. Só tem buraco. Não dá, infelizmente. Não vai fazer sentido para você. Vamos lá. Então, a pessoa que ela quer realmente fazer esse processo como você, eu quero alavancar meus resultados, ô Carlos. Cara, eu tô batendo cabeça, eu não consigo. E aí uma dor, aí você pode confirmar se isso realmente é fato. Geralmente o corretor ele tem essa dor. Que às vezes ele não consegue ter o quê? Uma renda média ali. O cara conseguiu vender uma venda, poxa, estourei de comissão e tal. E ele não consegue ter essa frequência. E aí? A vida do corretor, ele pode estar um dia rico e outro dia pobre. Como é que a gente resolve esse problema? Constância. Posicionamento. Quem vende tudo não vende nada, meu amigo. Boa. Especificidade. Nicha. Se você entrar no Instagram, você vai ver que eu estou nichado para o mercado imobiliário. Agora, que eu acabei de ensinar aqui agora, você fez o quê? A adaptação para carro. Sim. E pode fazer adaptação para qualquer outro tipo de coisa. Pergunta é, eu consigo atender outros nichos? Consigo. Atender vários nichos. Porém, quem não é especialista, ele nunca vai receber por uma coisa que ele é especialista. Exato. Então, se o cara, o corretor, ele é especialista de Minha Casa Minha Vida, ele tem que ser o melhor do Minha Casa Minha Vida. E quando eu falo em posicionamento, a pessoa pode se posicionar num bairro. Eu tenho mentorados meus que são só de condomínio. Sim. Especialista naquele condomínio. E a gente cria uma narrativa que as pessoas ficam... onde que eu vou comprar nesse condomínio? Não, vai naquele corretor que ela tem, porque ela é especialista naquela área. É isso que tem que fazer. A internet funciona dessa maneira. Então, um exemplo. Eu até vi essa pesquisa que um corretor mais ou menos autônomo demora quase 6 meses para vender uma casa. 6 meses. Isso, você fala quem já está atuando ou quem está começando? Quem está começando, quem está começando. Média. Mas assim, não vamos falar dos antigos também, que muitos antigos têm 15, 20, 30 anos e nem estão no mercado digital. Sim, o cara tá lá... Totalmente off no network, tá tudo bem, eles faziam, resolviam. Porém, eles ainda estão no off. Então, até migrar no online demora um pouco. Então, o que tem que ter? Posicionamento. Agora, como resolver isso? Constância. Tem que ter posicionamento, eu vou me posicionar, eu vou ser especialista em tal área. Ah, Cacá, mas eu tenho todas as áreas. Eu tenho Minha Casa Minha Vida, eu tenho isso. Não, foca em um só. Sim. Seja especialista nessa área, domine o mercado, conheça o metro quadrado da região para você ser bem especialista. Sim. E conseguir debater com o cliente. E aí sim, cria uma narrativa para você vender isso. Igual você falou de carro, olha só como que a narrativa é importante, né? O storytelling, né? Sim. São 2 carros, eu não vou lembrar a marca de um e de outro. Eu sei que a vida só tem uma, tem que ter aventura. Se eu não me engano, é do Jeep. Sim, acho que é o Jeep. Aventura. Eu acho que é o outro agora, esse outro... o famoso arquétipo. Que isso, usa, né? A vida só tem uma. Vamos curtir, vamos subir montanha, tal. Isso eu tenho certeza que é do Jeep. Sim, agora sim. O outro eu não lembro qual que era. Mas o outro falava assim, a vida só tem uma. A gente prioriza a segurança. Eu não lembro qual carro que é, qual marca, mas... Acho que é o Land Rover. Mas olha só, sim. Os dois são carro. Sim. Os dois levam no mesmo lugar. Só que são 2 narrativas diferentes. E no mercado imobiliário é assim também. Você quer ter constância para nunca ficar dependendo, né, de um mês vender e outro não? Tem que ter constância no posicionamento, nas postagens, em viralizar. Tem que ter conteúdo. Tem que fazer tráfego pago. Tem que tirar a mão do bolso e colocar. Não tem jeito. Colocar dinheiro para voltar dinheiro, né? Gente, é simples. Uma casa aí de 300 mil, 200, de 300, 400, o cara ganha 6%. É uma baita comissão. 6%. E tá com medo de investir? Não tenha medo, vai voltar, vai retornar. Ó, se você quiser contar aqui, nos bastidores a gente estava conversando. Você falou que investiu numa mentoria. Se quiser falar o valor e quanto voltou em média para você, beleza. Se não, aproximado. Não tem problema. Conta aí. Olha só, pega essa aqui, hein? Nos bastidores ele vai contar agora. Eu investi na primeira mentoria lá, que a gente foi. Eu investi R$5.000 para instalar. R$5.000 para instalar. Cheguei lá e voltei lá com os 3 clientes, voltando mais de 15, 20 mil reais. Ou seja, em média uns 50 mil ali. Pronto. Ou seja, 10 vezes mais. Com certeza. E você tava com medo? Não deu medo quando falaram pra você? Nossa, Deus. Muito medo. Eu não queria ir, porque primeiro que era início. E tudo que é novo incomoda, né? Tira a gente da zona de conforto. Exatamente. E aí... Só que assim, tudo que você investir, né? Tudo que você semear, você vai colher.
E se você semear nada, você vai colher praga, coisa ruim. Você tem que sempre ir atrás. Eu falei que eu sou louco por fazer curso e treinamento, porque Quer fazer o negócio se a acontecer. gente não tem o que eu quero ainda, é porque eu não sei o que eu preciso saber. Exatamente. Então precisa se desenvolver. Ainda faço muito curso, muita mentoria para chegar onde a gente está. E graças a Deus, hoje eu venho ensinando, né, transbordando isso na vida dos meus mentorados e eles vêm tendo resultado. E aí a constância, e é possível. Eu vou contar uma história aqui rapidinho de um mentorado meu. O nome dele é Rodrigo. Ele deve estar assistindo, vai assistir. Vai assistir, show. E aí é o seguinte, ele mudou de uma cidade para outra. Ele não conhecia ninguém. E ele tá no mercado imobiliário, ele já era corretor antigo. Intencional, queria mudar. Ele já era corretor Sim, e sim. simplesmente se mudou de uma cidade para outra. Por que eu tô contando essa história? Porque muita gente está começando do zero. Então, para quem está começando do zero, praticamente está começando do zero. Porque imagina você estar em outra cidade sem conhecer ninguém. Vai construir seu network do zero. Exatamente. Ele foi pro mercado imobiliário no online. Começou a fazer tráfego, a gente começou a fazer mentoria. Há 7 meses atrás, a gente começou a fazer mentoria. Começou a fazer e ele com muito medo, vendeu a primeira casa em um mês. Primeiro mês ele já vendeu. Já ficamos felizes, já saímos da estatística ali dos seis meses. Né? Aí ele, beleza, vendeu, ótimo. Aí começou, vendeu no próximo mês. Aí depois no outro mês ele vendeu 2. Aí ele começou a criar um processo. Aí a gente começou a estruturar junto com o tráfego, com a narrativa e com uma automação do atendimento. Que é uma outra dica valiosa aí. Boa, vai lá. Quem ganha no mercado imobiliário, quem atende primeiro. Quem atende primeiro ganhou. Se você for pesquisar uma casa, digita no Google, quero comprar uma casa em Suzano, Mogi, enfim, qualquer lugar. Você vai fazer cadastro e vai esperar esse Retorno, né? retorno. Sim. A gente está numa época de WhatsApp 2.0. A gente Exato. quer atendimento imediato. Não, tem... E aí a pessoa não responde. Você não vai ficar só nela, vai em outras. Ou seja, quem responder você primeiro, o que você vai fazer com as outras? Ignorar. Deixar em segundo plano. E vai ficar só com a atenção disso aí. Até que ou ela venda ou ela não te atende bem para você ir atrás de outra pessoa. Sim, perfeito. Certo? Então, no mercado aí, vocês, quem atende primeiro, já Tá na sabe frente. que você está na frente. Por isso que existem automações de atender de forma imediata. O cara fez o cadastro de atende imediato. Foi isso que a gente fez com esse Rodrigo. A gente assinou uma automação, fez... A pessoa cadastrava, ele já respondia de forma imediata. E aí ele viu que tava chegando uns 50, 60 pessoas por dia. Por dia. E aí ele falou, cara, eu não consigo dar conta. E aí ele falou, e se eu criar essa automação? Mas sem a pessoa perceber que é um robô. E aí a gente fez com inteligência. E aí fez todo o passo a passo até chegar lá no final para a pessoa marcar uma visita. Que aí, no marcar a visita, tinha que chegar um ser humano ali. Exatamente. Mas deu certo. E aí, cara, hoje ele tá vendendo 4, 5, 6 por mês. Que é um desafio. Ele saiu do 0 para mais de 50 mil tranquilo. Entendeu? Então, assim, ele é um case que, tipo, qualquer um pode fazer. Top. Desde Pagou que o preço, né? se posicione. Posiciona. Desde que pague o preço. Desde que não tenha medo de De investir. investir. E ele investiu em mentoria, que é conhecimento. E ele investiu, não teve medo também de investir em marketing, no caso do tráfego pago. E aí Show teve de bastante retorno. Gente, que top, hein? Vamos finalizar aqui com chave de ouro. Não tenha medo de investir. Enfim. Então, vou deixar o recado pro Carlos aqui, dar os recados finais, para que você que quer contratar o serviço dele, enfim, aquela pessoa que quer conhecer mais o seu trabalho, fica à vontade para vender o seu peixe aí, anunciar o seu arroba do Instagram, enfim. Gente, se você tem um interesse aí, né, ficou curioso saber como é que é essa mentoria, acesse meu Instagram aí, é o Carlos Minami, tá? Pode acessar aí, colocar lá no Instagram, que veio daqui, que vai ter umas condições especiais aí para quem assistiu, Olha só, hein? Pode falar que assistiu a gente aqui no podcast, que a gente vai atender com o maior carinho. Primeiro passo é a gente marcar uma reunião, entender o que você está precisando, para depois sim oferecer se é realmente uma mentoria ou não, porque às vezes não é. Sim, tá? boa. E a gente é muito transparente, a gente é muito para transbordar na vida dos outros. Porque se você não tiver a vontade ali de fazer isso, se você não tiver no seu momento, não adianta nada. Não adianta nada. E o meu sucesso, ele depende do seu sucesso. Eu quero que você fique muito rico vendendo casa, para mim ter bastante depoimento fazer isso, né? Então, fique à vontade, me chama lá, o Carlos Minami. Top. E é isso. Então, o que acontece? Você contrata o Carlos, você é corretor, contrata o Carlos para você vender muito imóvel, ganhar muito dinheiro.
E eu vou ajudar você a investir para você conseguir alavancar ainda mais e viver de renda passiva, enfim, de investimentos, tá? Então, se você quer aprender a investir também, pegar o seu dinheiro das comissões e fazer trabalhar para você, tá aqui o arroba também, arroba Luiz Flauzino Vitória. Vai ser um prazer poder atender você e ajudar você realmente com a sua vida financeira, com seus investimentos. Enfim, curta, comenta e compartilha, tá? Não deixa de enviar esse vídeo para seus amigos corretores, enfim. Se inscreve aqui no canal para você receber os próximos vídeos, próximas entrevistas, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que você tenha curtido. Papo de Negócios, compartilhando história de sucesso.